Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Pessoal, afinal de contas, o Fluminense tem um elenco bom ou ruim? O resultado de sábado foi bom ou ruim? O Fluminense jogou bem ou jogou mal? No vídeo de hoje, a gente vai tratar dessas questões e eu chamo você para participar desse debate comigo. Mas antes, claro, não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal e botar pilha no amigo para se inscrever também. Não se esquece do like, isso ajuda demais, gente, o canal a crescer. Não custa nada, é só chegar ali e clicar no joinha que vocês vão ajudar muito o crescimento do canal. Ativa o sininho de notificações para ficar sabendo das novidades aí, dos vídeos novos que forem sendo lançados. Compartilhe o vídeo com os amigos aí no WhatsApp e fala para ele para clicar no link, não é no vídeo, porque senão não contabiliza a visualização. E claro, deixe os comentários aqui para a gente manter esse feedback bem bacana e para que o YouTube recomende também. Quanto mais comentário, mais o YouTube recomenda o canal. Bora Fluminensear? Então vamos com tudo. Rapaziada, uma opinião que é dada após um resultado como o de sábado, seja ele bom ou ruim, obviamente é baseada em cima da emoção. Isso é legal? É muito legal. Tem muita gente que gosta de vir aqui no canal e ver o Leandro Goulart emocionado, às vezes chateado, enfim. Mas uma opinião embasada em que sentido? É você olhar, analisar os lances, conversar com os amigos, trocar ideia no grupo de WhatsApp, fluminenciar nos canais de YouTube, ouvindo o que outros caras aí que enxergaram o jogo também falaram. Uma opinião embasada em cima disso tudo também é muito interessante. E aí eu ouvi muita coisa aí da imprensa, dos amigos, dos youtubers tricolores, dos canais do Fluminense aí, e resolvi fazer esse vídeo aqui para expor aquilo que eu penso sobre essas questões que eu levantei com vocês. O Fluminense tem um elenco bom ou o Fluminense tem um elenco limitado? Está indo longe demais, como a imprensa está falando. O Fluminense jogou bem ou o Fluminense jogou mal contra o Palmeiras? O empate foi bom ou o empate foi ruim? Então vamos lá, vamos analisar isso daí. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o elenco. Gente, eu já venho falando isso aqui há tempos e volto a reforçar aqui o que eu tenho falado. Eu não acho o elenco do Fluminense ruim. Muito pelo contrário, o elenco do Fluminense é muito bom. O que o elenco do Fluminense não tem é badalação. Como assim, Leandro? Badalação. A gente já sabe que existem umas equipes que são pré-determinadas a serem badaladas pela imprensa. Corinthians em São Paulo, Flamengo aqui no Rio, Galo em Minas Gerais, o Palmeiras por conta dos resultados, da sua força financeira, do engajamento absurdo da sua torcida e da diretoria que não admite que o clube seja maltratado em nenhuma esfera, exige o melhor tratamento em tudo, bate o pé nas negociações. Então esses clubes, eles têm um tratamento diferente da mídia. Outros clubes não têm, mas também têm boa vontade por parte da mídia. Se fizerem um papel legal, eles vão ser muito elogiados. Nosso time não tem isso. Além do nosso time ser pego assim, de uma forma que ele é deixado de lado, quando ele faz coisas relevantes, como vem fazendo agora, a imprensa simplesmente ignora, meu amigo. Finge que não está acontecendo nada. E aí, o que vai acontecer? Você vai ver o Manuel fazendo um campeonato brasileiro fantástico, e você não vai ver a imprensa falar nada sobre ele. Você vai ver o Tite indo no Maracanã para avaliar o Nino, para avaliar o André, e a imprensa não fala absolutamente nada. Você vai ter um atacante que a imprensa argentina já está cogitando ele na seleção, e o cara é artilheiro do Campeonato Brasileiro, e a imprensa não fala nada. Você vai ver um colombiano que está na briga aí para ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Se acabasse hoje, as chances dele ser eleito seriam grandes. Eu estou falando isso pelo futebol que ele está apresentando, não é pelo que a imprensa fala não, tá? Eu estou falando ali o preto no branco. Você tem o Paulo Henrique Ganso, que é um craque, voltando à sua antiga forma, sendo protagonista novamente e tendo o reconhecimento da torcida do Fluminense, dos rivais, dos adversários. Você tem o Samuel Xavier fazendo um campeonato espetacular. Você tem um Nonato jogando uma bola absurda. Você tem um garoto de 19 anos como o Matheus Martins, que está brilhando, que está se firmando num time cheio de jogadores experientes, com ótimos jogadores, e numa equipe que é segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Aí você se pergunta, caramba, eu tenho tudo isso no meu elenco, no meu time, por que a imprensa não fala do meu time?
por causa disso, pô, por causa de badalação. Se você pegasse o Arias e ele fizesse a mesma coisa que ele tá fazendo com a nossa camisa, colocasse ele no Atlético, no Palmeiras ou no Flamengo, cara, você ia ver a imprensa falando para ele se naturalizar brasileiro para jogar na seleção brasileira. Eu vou citar um time aqui como exemplo, Fortaleza. Pô, Fortaleza tem elenco bom, gente. Depois que o Vojvoda caiu na Libertadores, o Vojvoda é o treinador, e caiu na Copa do Brasil e voltou as energias todas pro brasileiro, já são 5 vitórias seguidas. Segundo turno, foram 5 jogos, o Fortaleza ganhou os 5. Sem contar que fez um jogaço com a gente aqui no Maracanã na Copa do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Na minha opinião, o Vojvoda sabe tirar muito o que ele tem de potencial dos jogadores. E o que eu enxergo com isso é que o Fernando Diniz não está sabendo fazer isso com o Fluminense. Nós estamos vendo determinados jogadores, seja na defesa, né, no meio campo, no ataque, fazendo coisas que não se deve fazer, pô. Erro de posicionamento. É aquilo que o treinador tem que chegar. Meu filho, vem cá, pega pelo braço, para o treinamento e corrige. Tava conversando com os amigos hoje, pô, o Cano tá voltando pra caramba, por isso tá perdendo muito gol. Assim como o Arias, eu acho que tem voltado muito. Tem outros jogadores que estão exercendo funções ali dentro de campo que tá prejudicando eles, pô. Foi o quê? Foi ontem? O Fortaleza ganhou do São Paulo no Morumbi. No último lance do jogo, o Romarinho puxou um contra-ataque, tava 2 contra 1. Contra-ataque é até mais difícil do que aquele que o Cano tentou puxar contra o Palmeiras. Cara, o Romarinho fez o básico, o manual básico do contra-ataque. Ele levou até onde pôde, fez o break, rolou pro companheiro dele, matou o cara que estava na marcação. Só que o companheiro dele chutou e a bola foi no travessão, no último minuto do jogo. Pô, por que vai falar pra mim que o Fluminense não tem capacidade de fazer isso com os jogadores que tem? Eu não tô aqui falando que o Fortaleza é uma merda, nada disso não. Só tô falando que, na minha opinião, o elenco do Fortaleza, jogador por jogador, é inferior ao nosso. Porém, o Vojvoda tá tirando muito mais desse elenco que é limitado do que, na minha opinião, o Fernando Diniz está fazendo no Fluminense, pô. Eu acho que o Fernando Diniz não enxergou que o estilo de jogo dele tá manjado e que ele precisa de variações. E, na minha opinião também, ele não tá sabendo usar o banco de reserva, que é um ótimo banco de reservas também que o Fluminense tem. O Fluminense tem Iago, o Fluminense tem Michel Araújo, o Fluminense tem Felipe Melo, o Fluminense tem Natan, o Fluminense tem Marrone, tem John Kennedy, o Fluminense tem David Braz, o Fluminense tem uma série de jogadores bons ali, gente, Calegari. Ainda tem a molecada do Sub-23, Samuel Granada tá fazendo gol atrás de gol, aquele João Pedro tá jogando uma bola redondinha. O lateral esquerdo, que é da geração do Luiz Henrique, do André, do Calegari, do Martinelli e companhia, tá fazendo um grande campeonato, um moleque muito talentoso, na minha opinião. Não tem por que a gente ficar sofrendo aí com o Cristiano e com o Caio Paulista. O próprio Caio Paulista, na minha opinião, fica claro que ele tem que jogar na frente, entrar no segundo tempo. Então, sobre o elenco, é isso que eu tenho para falar. Na minha opinião, a gente tem um elenco bom. Esse discursinho da imprensa é um discurso de quem não vê o jogo do Fluminense ou quem já está pré-determinado a falar mal e fica vendendo isso. E aí o torcedor tricolor que não acompanha de perto fica repetindo isso na roda de conversa, assim como aqueles rivais. Chega pra você e fala, pô, o Fluminense com elenco fraco é vice-líder do brasileiro. E não é, pô. Não é. Eu vou a todo jogo, analiso bem o elenco do Fluminense, sei o que é um jogador bom e um jogador ruim, e eu falo pra vocês que a gente não tem um elenco fraco. Se não fosse, dois fatores. Se não fosse o Fernando Diniz pegar o time muito atrasado, pegou já com 10 rodadas, não lembro agora. E se não fosse resultados idiotas que a gente desperdiçou ponto na lata do lixo, nós estaríamos com certeza com uma pontuação muito maior no brasileiro, talvez até sendo líder. Leandro, time jogou bem ou o time jogou mal no sábado? Na minha opinião, jogou razoavelmente, não jogou bem. Tô vendo o pessoal falando que o Fluminense amassou, que o Palmeiras se encolheu, ficou com medo. Não vi isso, gente. Não vi. Na boa. Eu vou acrescentar mais uma coisa aí que eu andei vendo nesse final de semana e hoje, para fazer minha análise. Vi gols do Campeonato Português, melhores momentos, né? Campeonato Inglês e tal. Cara, a gente sabe o que é um volume de jogo, o quanto o time cria. A gente sabe o que é o time colocar o outro nas cordas. Quer ver um exemplo? O Fluminense jogou muito bem contra o Flamengo no primeiro turno, mas jogou muita bola. Não ganhou porque Deus não quis. Deus iluminou o goleiro deles, Deus iluminou o time deles, fez algumas coisas darem certo e a gente perdeu. Mas ali sim a gente arrebentou o Flamengo. Só não vencemos, coisas do futebol. Só os deuses do futebol podem explicar isso. Agora, contra o Palmeiras, eu não achei que o Fluminense massacrou, dominou, criou várias chances. Não achei isso, gente.
Na boa. Achei o Palmeiras, de certa forma, até seguro. Realmente ele chegou num determinado momento do jogo que ele viu que o empate era uma boa, não quis arriscar ali, para de repente... Acho que foi até por conta daquele susto do contra-ataque, né? Pô, aquilo ali pode ter dado um susto neles. Mas eu não vi esse amasso que a imprensa tá falando aí, gente. Vi o jogo da arquibancada, vi os melhores momentos, vi lances capitais, conversei com os amigos e não achei que o Fluminense jogou essa bola toda, tá? E aí entra a questão do empate. O empate foi bom ou ruim? Na minha opinião foi ruim, porque o Cano perdeu aquele gol cara a cara, que estão dizendo que estava impedido. Não mostrou a linha do impedimento, beleza. Depois teve aquele outro lance lá que ele se enrolou com a bola, onde estava ele, o Matheus Martins e o Arias já vindo atrás. Pô, como eu, torcedor do Fluminense, vou achar que o empate foi bom se a gente desperdiçou aquela oportunidade? Não tem como, pô. Agora, se a gente tivesse com 1 a menos, tivesse perdendo de 1 a 0, fizesse gols 44, 45, ou se a gente tomasse um aperto ferrenho do Palmeiras, se defendesse como pudesse, fosse lá, empatasse o jogo, ou tivesse perdendo 2 a 0, buscasse um empate, aí é outra história. Agora, o jogo foi 1 a 1, Fluminense jogando na sua casa, com o apoio da sua torcida. Aconteceu aquele lance do contra-ataque pessimamente feito pelo Cano. Pô, eu vou chegar no final do jogo, vou falar, o empate foi um bom resultado. Poxa, nosso elenco é limitado e jogamos contra o melhor time das Américas. Gente, o fato de a gente jogar contra o melhor time das Américas, isso aí é antes do jogo. Antes do jogo rolar, o Fluminense vai enfrentar quem? O melhor time das Américas. Líder do Campeonato Brasileiro, uma equipe consistente, uma equipe boa. Agora, quando o jogo passa e determinadas coisas acontecem durante o jogo, eu não posso repetir esse discurso. Principalmente quando eu vi meu time tomar um gol espírita, que foi aquele gol do Rony lá de bicicleta, e quando eu vejo meu time jogar no lixo os 3 pontos por conta de um contra-ataque onde um jogador experiente, um novo, não vou nem botar a culpa no Matheus Martins, que ele não teve culpa no lance, não. Onde um jogador experiente como o Cano se afoba daquela forma e estraga o nosso contra-ataque, pô. Não tem como, gente. Eu não vou comemorar, não dá. Tentei, fiz uma reflexão, ouvi o que vocês falaram, li os comentários, mas é aquilo, eu tenho que dar a minha opinião. Se eu tiver errado, vocês vão me marretar nos comentários aí. Ou quem tem meu contato pessoal vai vir no zap, vai me marretar, mas eu tenho que dar a minha opinião. Eu não posso ficar satisfeito com aquele empate após o que eu vi acontecer no Maracanã. Tudo bem que nós enfrentamos o líder, enfrentamos uma equipe que é muito consistente, os jogadores são entrosados, o treinador está lá há quase 3 anos, mas, cara, diante do que aconteceu no jogo durante os 90 minutos, o resultado não me agradou. Eu tô com um amargo na boca até agora. Pô, puto, minha semana era para ser maravilhosa e não está sendo por conta desse resultado. Hoje era para a gente estar com 44 pontos, 5 pontos a menos aí do Palmeiras, com grande chance de, nas próximas 3 rodadas, assumir a liderança. Vídeos adversários que eles vão ter e os que nós vamos ter. E o que é pior, né? A gente poderia assumir a liderança, de repente, com uma vitória no Fla-Flu. Olha como seria maneiro. Então, gente, é isso que eu penso sobre o time do Fluminense e o que eu penso sobre o jogo. Tanto o resultado quanto se o Fluminense jogou bem ou não. Se você concorda, deixa aí nos comentários. Se você discorda, deixa nos comentários também. A gente tem que interagir. O que vocês falam aí nos comentários é muito importante para mim, para que as coisas melhorem no canal, para que eu possa refletir para aquilo que eu vou falar. E, claro, me ajuda também como torcedor, porque vocês têm a visão de vocês. Às vezes vocês podem colocar uma coisa aí que eu não enxerguei, ou de repente colocar uma coisa que faça eu mudar de opinião, que eu enxerguei, mas você mostra que está errado, entendeu? Então manda ver nos comentários aí, tá, galera? Vou ficando por aqui. Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.